Saudações a todos. Vamos trabalhar agora a última parte do trabalho, ou seja, você já teve todo o trabalho de fazer seu relatório de estágio, sua pesquisa científica, já formatou o texto, já trouxe as suas referências, já citou corretamente. E agora vamos ao final do nosso texto e nós vamos trabalhar agora com as referências. As referências também é mais um destaque que a gente tem que fazer para segundo as normas, tá bom? Inclusive o nome, referências, né? Ele segue o padrão que você utilizou nos títulos, correto? Então você vai fazer a fonte, que é Arial, que nós estamos utilizando. Essa fonte, ela pode ser Arial ou Time, segundo a norma, correto? Você vai definir. O texto, ele tem que ser negrito não, é automático, né? Ou preto. E citado, e essas referências ela fica alinhado a centralizado, correto? Então você vai centralizar as referências também. Bom, a partir disso nós vamos fazer a primeira, vamos organizar a minha referência. Essas referências elas são organizadas em ordem alfabética. Ok? Então vem primeiro o nome, né? Letra A, depois letra B, letra C, letra D, assim sucessivamente quantas referências você estiver utilizando. Porém, olha só, o primeiro texto que a gente tem para organizar aqui é do professor Antônio Carlos Gil, tá bom? Ele escreveu um livro chamado Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, faltou o ponto final, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ele foi editado pela editora Atlas no ano de 2008. Já está na 6ª edição, correto? Só que olha só, lá no texto, não sei se vocês lembram, voltar aqui no início, lá no texto, quando a gente trabalha uma citação, a gente coloca o prenome, né? Ou o último nome. O nome dessa fonte aqui que nós pesquisamos é Pedro Demo, mas no texto vai ficar Demo. Lá no nosso, nessa nossa primeira referência, é Antônio Carlos Gil, ou seja, lá no meio do texto, o que eu vou utilizar é o Gil. Então aqui, ó, é o Gil que vai ficar em destaque lá, vai ficar Gil 2008 e a página do livro que você utilizou. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou organizar esse nome pelo último. Então eu vou trazer o Gil para o início, correto? Gil, vírgula. Esse Gil ele vai ficar todo em caixa alta, e aí eu vou colocar aqui maiúsculas, né? Todas as palavras com a maiúscula. Aí em seguida vem o primeiro nome e quantos nomes o autor que você estiver trabalhando, tá bom? Antônio Carlos e aí o primeiro nome Gil, correto? Essa abreviação aqui, aí isso a ABNT, ela, quando um nome tem muitos, a pessoa tem vários nomes, Pedro, Alves, Cabral, Pereira, da Silva, aí você vai abreviar para não ficar também uma meia hora lendo o nome de uma pessoa. Quando a pessoa tem um nome único, Pedro Demo, aí você deixa inteiro, tá bom? Agora, Antônio Carlos, se você quiser abreviar, você pode abreviar, correto? Então, posso deixar A.C. Então, A.C. Logo depois do nome, eu venho com o título e não essa sequência que a gente deixou aqui. Então, a segunda coisa que eu organizo é o título. Vou trazer o título. Vou ter o nome do autor, Gil, né? Antônio Carlos. Logo na sequência, o nome da obra, ou seja, do livro que você consultou ou de uma revista acadêmica. Depois eu vou ter a edição, se é primeira, se é segunda, se é terceira, sei lá. Local que foi publicado, no caso aqui é de São Paulo, a editora e o ano. Essas referências aqui, essas informações, às vezes você não encontra na capa, correto? Você vai normalmente na contracapa, numa parte chamada ficha catalográfica, tá bom? Aí essas informações você encontra na ficha catalográfica. Então nunca é recomendável você colocar nas referências, pegar pela capa de um livro, porque às vezes pela capa tem editoras que mudam nome, esses detalhes. Lembrando que a formatação é essa, ou seja,
o último nome do autor em caixa alta, depois vem os demais nomes da pessoa, pode vir abreviado ou não, se a pessoa tem vários nomes é bom abreviar. Logo na sequência eu tenho o... Deixa eu tirar esse destaque. Logo na sequência eu tenho o título, correto? Esse título ele é negritado, ele vai ser negritado. Depois do título, a edição, se tiver, ok? Se houver edição. Se não houver, você já vai para a cidade ou o local que foi produzido. Lembrando que depois da cidade se coloca 2 pontos, a editora, vírgula, o ano. Tá bom? Essa é uma formatação. Como a gente disse, ele é em ordem alfabética. Então, o Gil não é a primeira, o G não é a primeira letra do nosso alfabeto. Então, eu vou tirar esse G daqui. E aí eu vou achar a posição dele aqui depois da letra D, entre o Demo e a Minayo. E aí coloco ele aqui no meio. Perfeito. Correto? A formatação, ela segue o texto, né? Então, se você está utilizando a fonte Arial, então eu vou continuar utilizando o Arial e o tamanho da fonte é 12. Sem aqui no parágrafo, no alinhamento, essas coisas, eu não faço o alinhamento, eu não faço o justificar, ou seja, centralizar o texto. Eu vou deixar ele sempre alinhado à esquerda, correto? Só vir aqui nesse íconezinho alinhar à esquerda, clicar e selecionar, tá bom? O espaçamento, essa que nós formatamos agora, como coube tudo numa linha só, não precisou. O espaçamento entre linhas, vamos formatar aqui o segundo nome aqui do Pedro Demo. Vamos dar um destaque aqui. Vamos formatar essa fonte aqui agora. Demo está correto, o último nome vem em caixa alta. Só que aqui Pedro não é em caixa alta. Só a primeira letra vai ficar em maiúscula. Então fica assim, ó, Demo, vírgula, Pedro. Como ele é dois nomes únicos, não há necessidade de fazer essa abreviação. Logo depois do nome vem o nome, logo depois do nome do autor vem o nome da obra, que no caso é essa que está ao final. Metodologia do trabalho científico. Vamos trazer para cá. Aqui o nosso texto, ok? Ele é negritado, correto? Vamos já negritar ele. Depois do nome da obra, aí vai vir editora, nesse caso, edição, desculpa, nesse caso não tem. Depois da edição vem o nome da cidade, 2 pontos, o nome da editora e o ano. Vamos colocar na mesma formatação do outro, ou seja, fonte Arial, tamanho já está 12, texto automático e vamos tirar esse amarelinho aqui dele. Pronto. Essa é a minha formatação. Formatar o primeiro também. Lembrando que o primeiro ele já está formatado corretamente. Ó, o último nome, Barros. Aí vem AJP. Ok? Olha só, o nome da pessoa é muito longo, então você abrevia. Aqui depois vem Leffeld, NA. Como você está abreviando, vai fazer nos dois. Aí logo em seguida vem o nome do livro, que é Projeto de Pesquisa. Agora, olha só, o nome desse livro aqui é Projeto de Pesquisa, 2 pontos. Propostas metodológicas. Aí eu vou lá e negrito todo o texto, todo o nome da obra. Não. Segundo as nossas normas, eu só vou negritar até o 2 pontos aqui. Correto? Eu só posso negritar até os 2 pontos. Ok? Edição, local, né? Petrópolis, Rio de Janeiro, editora Vozes. Vamos fechar essa formatação. Ou seja, fonte Arial, já está alinhado à esquerda, correto? Cadê? Vamos colocar texto automático, não precisa negritar tudo, só o projeto de pesquisa. E aqui o alinhamento, ó, ele é simples, correto? Não tem alinhamento duplo como no texto. Faltou só aqui o negrito aqui do pronto. Lembrando que entre uma linha e outra você deixa um espaço de... entre uma fonte e outra. Esse espaçamento aqui está perfeito. Perfeito, eu tenho a minha formatação. A gente vai finalizar a nossa formatação com a formatação quando a gente pega uma obra
da internet. Digamos que você fez o seu relatório e você em algum momento citou a lei do estágio, então, ou trouxe parte da lei do estágio para a sua obra, para o seu relatório, então é bom de trazer esse trabalho. Para fazer isso, nós podemos utilizar os mecanismos de busca disponíveis na internet, né? Então, vou digitar aqui lei do estágio, lei do estágio, e aí eu vou clicar aqui na lei do estágio, que é essa, lei 11.788, correto? Essa é a lei do estágio. Você, durante a sua produção do seu relatório, você utilizou ela para informar que o estágio é importante, não sei o que e tal. E aí eu vou colocar essa informação no meu texto. Para colocar essa informação no meu texto, quem elaborou a lei do estágio, correto? Como é uma instituição, a Presidência da República, o Congresso e tudo mais, nós colocamos na fonte Brasil. Então, Brasil vai ser a segunda informação aqui, logo depois de Pedro Demo. Então, eu vou colocar Brasil, todo em caixa alta, ponto. Logo na sequência, eu trago o nome da obra, no caso é a lei do estágio. Se você pode colocar ainda o número da lei do estágio aqui, correto? Lei do estágio, número. E aí é 11.788 de 2008. Uma vozinha me disse. 2008. E aí eu posso trazer essa obra. E aí eu posso... Onde eu encontrei esse material? Lembrando que o negrito vai para o nome, né? Lei do estágio. Eu vou negritar essa informação. Pronto. E aí, essa informação, como é que eu vou falar para alguém que pegar o meu, para um leitor meu que pegar o meu relatório e falar assim, onde ele encontrou? Eu vou descrever como que ele encontrou aqui. Vou colocar assim, disponível em... Eu posso colocar 2 pontos, ou eu posso colocar esse sinal de maior, menor, mas eu vou colocar 2 pontos. Disponível em, e aí eu vou lá e copio aquela fonte, que é essa fonte aqui, né? Eu copio ela e colo aqui no meu texto. Correto? E aí eu vou colocar ao final acessado em e a data que eu acessei. No caso, você acessou em, sei lá, 15, colocar as datas, data mais recente, né? Vamos colocar aqui, 21 de junho de 2016, ponto. Quando eu tenho uma referência da internet, lembrando que esse espaço entre eles vai ser sempre simples, ao final aqui eu tenho a minha referência correta. A lei do estágio, negritado. Se alguém quiser saber onde eu encontrei, tem aqui a fonte, é só a pessoa clicar, né? Quando dá esse destaque azul, significa que o link está funcionando. É só passar o mouse por cima e aí o mouse clicou, ele me leva naquele texto lá. Não é o objeto nosso aqui, correto? Muito bem. Pelas referências, por enquanto é só.